O RN Acontece está de volta e a gente recebe aqui no estúdio o vice-presidente da FEMURNE, o prefeito da cidade de Açu, Ivan Júnior. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Ana. É um prazer estar aqui. Prefeito Ivan Júnior, resultado daquela votação de ontem da Assembleia Legislativa, 850 milhões de reais, não prosperou a criação do Fundo dos Municípios, quer dizer, aquele valor de 200 milhões para ser rateado entre as prefeituras. Derrota para a FEMURNE, prefeito? Na realidade, nós tentamos viabilizar que esse fundo fosse atendido pelo pleito dos municípios. Tivemos uma audiência com os deputados, conversamos, tentamos sensibilizar, mas alguns argumentos técnicos foram apresentados em relação ao financiamento junto ao banco. E dentre os 200 milhões, conseguimos assegurar, através dos deputados, que viram emendas parlamentares que vêm para os municípios, um valor na ordem de 96 milhões. Podemos dizer, não foi o que nós esperávamos, mas também os municípios não saíram totalmente prejudicados, porque vem praticamente quase metade do que foi pleiteado será atendido através das emendas. Você acha que faltou sensibilidade por parte dos deputados para o pleito dos municípios? Eu não diria, Ana, sensibilidade, mas sim eu acho que a discussão poderia ter sido mais ampla, né? Para pelo menos levar em conta algumas obras importantes que os municípios estavam defendendo, como é a questão aí dos aterros sanitários. Seria importante regionalizar através desse financiamento. Também discutimos o que seria necessidade primordial em virtude da seca, mas os deputados da Assembleia apresentou algumas demandas que serão atendidas de uma forma genérica, isso pode ser construído ainda algumas soluções, em virtude que algumas dessas obras, através do financiamento, não está alocada em municípios, sim em execução. Então, combate à seca, adutoras podem ser ainda executadas nos municípios de acordo com as demandas. Nós conversando com o prefeito, o presidente da FEMURNE, o prefeito Silveira, onde a diretoria da FEMURNE, com os prefeitos, presidentes das associações regionais, teremos uma audiência com o governador Robson para que possa buscar equacionar ainda essas demandas dos municípios. Se não foi pela ordem do financiamento, mas também que possa, através de outros projetos, que outros programas, os municípios possam ser atendidos. Prefeito, FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Hoje, a grande receita dos municípios é concentrada no FPM. Como é que se encontra o FPM, inclusive considerando que essa segunda parcela de janeiro, 36 municípios receberam nada, quer dizer, zeraram o repasse? Ana, a situação é bastante difícil para os municípios, onde a maioria dos municípios do nosso estado, inclusive do Nordeste, tem o FPM como a principal fonte de receita. E nós estamos discutindo aí, tentando viabilizar algumas alternativas. Temos a certeza que os municípios, a maioria, vem fazendo o dever de casa, diminuindo a folha, exonerando comissionados, diminuindo contratos, trabalhando de uma forma bem enxuta para atender até a lei de responsabilidade fiscal. Mas mesmo assim, continua essas dificuldades, as dificuldades vêm até se agravando, mesmo que o município não tenha aumento do custeio, ele é automático com o aumento do piso salarial dos professores. Nós temos aí o salário mínimo, nós temos também a questão dos encargos, como a questão do INSS, da Previdência. Tudo isso leva aos municípios terem as cotas zeradas. Então, você tem uma ideia, como você muito bem colocou, uma boa parte desses municípios tiveram diminuição já na primeira parcela, e alguns já ficou devendo também para a segunda parcela. Quer dizer, a situação é mais crítica ainda sem os recursos da Assembleia e agora com a FPM, né, prefeito? Na realidade, nós temos a necessidade não só de recursos da ordem de financiamento pelo próprio governo estadual, mas é necessário também algumas medidas aí a nível de uma revisão do Pacto Federativo a nível nacional para assegurar um incremento nas receitas dos municípios. Nós temos aí muitas medidas, como é o caso a redução do IPI, reduz consideravelmente os repasses de fundo de participação de cada município. Consequentemente, nós temos as obrigações aumentando. Tem que ter uma política a nível nacional, não só nos estados, mas na União. Tem que discutir um novo formato desse Pacto Federativo, que a situação dos municípios é muito preocupante, a tendência é piorar. Você tem uma ideia, Ana? Hoje nós temos a lei de responsabilidade fiscal e nós temos o piso dos professores. A recomendação da FEMURNE é que vamos cumprir o piso dos professores, mas muitos municípios, porque eu acredito que quase 90% vai estourar o seu limite de pessoal. Aí nós estamos discutindo, até no Congresso existe um projeto tramitando, que é que os gastos com a educação saiam da lei do gasto de pessoal, para que possibilitar o pagamento dessas obrigações. Prefeito da cidade de Açu e vice-presidente da FEMURNE, Ivan Júnior, obrigada por sua entrevista. Obrigado, Ana, é um prazer estar aqui.
E o RN Acontece vai ficando por aqui. Você vai ficar agora com Robson Carvalho, seu Boa Tarde, Cidadão. A todos vocês, uma ótima tarde. Até amanhã, nesse mesmo horário, aqui na tela da Band.